noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Mais uma quarta-feira que nós cultuamos a Deus em meio à pandemia. Nós olhamos para o futuro com expectativa daquilo que Deus ainda vai fazer por nós, vai fazer em nós, a expectativa de que esse tempo onde os templos estão fechados, que Ele também vai passar, que a nossa liberdade religiosa de poder nos reunirmos, isso também vai acontecer, e eu espero que seja num tempo assim muito oportuno, muito curto, um tempo determinado, um tempo onde a vontade de Deus vai ser feita tanto no céu como ela vai ser feita também na terra. Convido você para oração. Oremos. Pai querido, mais uma vez nós buscamos a Tua face, sabendo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, com confiança naquilo que o Senhor ainda irá fazer em cada um de nós. Por isso, aqueles que estão pelo Facebook, no YouTube, a Tua igreja que está se reunindo nas casas, numa época onde nós vivemos esse tempo difícil, no mundo todo por causa da pandemia, por causa do coronavírus, eu peço que a Tua mão bondosa encontre cada um dos Teus filhos, que a Tua vontade seja manifesta a cada um deles. E que esse seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo, Senhor, onde nós possamos olhar para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa família e perceber qual é a Tua vontade. Aceita, Senhor, o culto que nós viemos te prestar nessa noite. Abençoe as igrejas que estão se reunindo nas casas. E eu peço isso, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você que está do outro lado para cantar com a gente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Peço que você cante, porque enquanto nós cantamos aqui, a nossa expectativa e a nossa confiança é que aí do outro lado você também vai cantar com a gente. Cantemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia.
Amém, louvemos ao Senhor. Nós vamos ler o Salmo de número 61. Queria convidar você que está aí na tua casa, na igreja que hoje está funcionando na tua casa, para que nós pudéssemos ler juntos o Salmo de número 61. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional e eu peço que você me acompanhe na leitura da Bíblia Sagrada, que diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concede aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome e cumprirei os meus votos a cada dia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É um salmo de Davi, é uma poesia, é uma música para o mestre da música, uma música com instrumento de corda, aonde Davi faz um clamor a Deus. Ouve, Senhor, ouve. Fique atento à oração que eu estou fazendo, que Deus possa estar atento à oração que você faz na tua casa. Nós ainda vamos cantar mais ainda 2 cânticos, e antes disso eu gostaria de orar pela tua casa, pela tua família. Nós vivemos o mês de maio, um tempo de coronavírus, onde as nossas limitações são evidentes, onde o nosso mundo fica um pouco bem menor, mas mesmo assim também é o mês da família, um mês onde nós podemos pensar a respeito de família, ou pedir a Deus uma palavra dele a respeito de nós e da nossa família. Por isso eu convido você para orar. Pai Santo, nós clamamos mais uma vez pelo teu santo nome, e pelo nome de Jesus eu peço a Deus que o Senhor, com a tua mão bondosa, que essa tua mão seja ela estendida em direção às famílias, Senhor. Em especial as famílias aqui da PIB. Que o Senhor possa abençoar cada pai, cada mãe. Que a tua mão bondosa encontre cada filho. Que o Senhor possa abençoar cada marido, cada esposa. Que cada um deles possa receber a boa porção do teu cuidado. Em meio a essa pandemia, nós continuamos sendo família. Em meio a essa crise que acomete o mundo todo, Senhor, nós ainda continuamos sendo o teu povo, continuamos sendo os homens e mulheres de Deus. Por isso que a nossa casa, Senhor, seja o ambiente da tua graça, seja o ambiente da tua habitação, seja o ambiente das tuas bênçãos. Que o Senhor encontre os corações, que o Senhor possa encontrar a nossa angústia, que o Senhor possa visitar o nosso medo, e em cada uma dessas circunstâncias que acomete toda a família, Senhor, que o Senhor se faça presente como Deus único e verdadeiro. O Pai que abençoa, o Pai que guia. Por isso nós clamamos a Ti. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, os nossos filhos. Na nossa família, Senhor, nós temos tantas necessidades. E uma delas é quando a enfermidade visita a nossa história, visita a nossa casa, visita a nossa descendência. Por isso eu peço, Pai Santo, que os enfermos, uma vez mais, recebam da Tua graça e da Tua misericórdia. Que haja cura e libertação, Senhor, no Teu braço forte. Que o Senhor devolva a alegria de algumas famílias, porque elas perderam a alegria por causa da enfermidade. Assim eu oro, Senhor, agradecido por tudo, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar cantando e louvando. Convido você novamente para cantar e louvar juntamente com Fred, Emerson, Paulo, Elson. Louvemos ao Senhor, cantemos ao nosso Deus e Pai. Celebremos a nossa fé. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração
coração deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Amém. Vamos continuar cantando ao Senhor, louvando o seu santo nome. Hoje nós chamamos, se nós estivéssemos na PIB, seria o nosso culto de oração. Nós iríamos expor os nossos pedidos diante de Deus. E como sempre, nós já sabemos que isso não é necessário. Deus conhece de longe os nossos pensamentos. Vamos cantar ao Rei dos Reis, consagro. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, ó Senhor, pra te exaltar com
do meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Você deve ter visto aí já no vídeo a conta da igreja, e eu agradeço a Deus porque mesmo em meio assim a tanta dificuldade econômica que tem o nosso país, o povo de Deus ainda se mantém fiel. O Senhor continua sustentando a sua obra, a sua igreja, por meio do seu povo. E eu agradeço ao Senhor por causa disso. Hoje à noite eu leio com os irmãos Josué, capítulo de número 1, de 1 a 7.
Livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 7. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional e peço que você me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O meu assunto nessa noite é confiança, é um convite, quase que um apelo para que você coloque a sua confiança no Senhor. E quando eu falo de confiança, e principalmente vivendo um tempo de pandemia, a gente poderia perguntar assim, confiança em quem? Ou confiança em quê? Se você visitar uma livraria, se você entrar na internet, se você procurar as mídias sociais, você vai perceber que os livros mais vendidos que tem no mundo todo, os sites mais visitados, as lives que são mais vistas na nossa cultura, são aquelas que dizem que nós devemos confiar em nós mesmos. São aquelas lives, são aqueles livros que dizem assim, que nós devemos ter confiança, e principalmente confiança em nós mesmos. Hoje em dia, nós não temos apenas livros de autoajuda disponível para todo mundo que dele quer se usufruir. Nós temos muitas possibilidades à nossa volta, principalmente para dizer que nós precisamos ter confiança em nós mesmos. Nós temos as terapias, nós temos ainda para nos ajudar os processos de coach, nós temos várias pessoas que vão fazer análise, e todas elas apontam apenas para uma direção. E toda a direção que eles apontam sempre é a mesma. Você deveria confiar mais em você mesmo. Você deveria ter mais confiança em você mesmo. Todos eles insistem numa coisa: você deveria perceber que a solução para os seus problemas, que a solução para as suas dificuldades está dentro de você. Ou nós encontramos livros, e poucos livros, que dizem assim que nós deveríamos confiar em Deus. Mas encontramos bastante instrução para dizer assim para nós que nós deveríamos confiar mais nos nossos projetos, que nós deveríamos confiar mais nos nossos planos, que nós deveríamos confiar mais nas nossas estratégias, que nós deveríamos ser mais confiantes no nosso modo de pensar, na nossa inteligência. Em outras palavras, o mundo todo parece que tem assim um foco na autoajuda, onde o ser humano ele é capaz de superar por si mesmo os seus problemas e as suas dificuldades, que nós temos condições intelectuais para solucionar qualquer problema que nós temos. E se nós não temos condições de fazer isso, tem os gurus da época, os sábios da época, que nos ajudam a resolver as nossas questões. Mas quando nós falamos de confiar em Deus, ou quando nós tratamos desse assunto a respeito de confiança, qual é a proposta, qual é a resposta da Bíblia Sagrada?
Que pergunta que a Bíblia Sagrada ela responde a respeito de confiar em Deus. Quando nós falamos a respeito de confiar, olhando na perspectiva da nossa sociedade, da nossa cultura, nós já sabemos qual é a resposta. Que nós deveríamos ter mais confiança em nós mesmos. Que nós deveríamos confiar mais na nossa capacidade como ser humano. E essa é a direção em que a nossa sociedade secular, que o mundo vigente hoje, aponta para a gente. Confie em você mesmo. Confie nos sábios da época. Confie nos conselheiros que a mídia oferece, que as lives oferecem. Confie. Confie na sua capacidade de pensar. Confie nos seus amigos. Mas hoje à noite, nessa quarta-feira, eu entendendo que Josué vai entrar num problema muito difícil, juntamente com o povo de Israel, que é entrar em Canaã, vai ter batalha, vai ter luta, há coisas que eles vão precisar fazer, e eu penso que, sem querer ofender ninguém, a gente precisa aprender com Josué a como confiar em Deus. Sem querer afrontar ninguém que me escuta, eu gostaria de dizer assim, você precisa aprender a confiar em Deus. E sabe por que falo isso? Pode passar mais uma, Israel? Porque você já sabe, pelo tempo de vida, que confiar em você mesmo não deu certo. Você já sabe que confiar no seu potencial também não deu certo. É só olhar para a tua vida no dia de hoje. Você já sabe que confiar na sua capacidade de trazer solução ou soluções para os problemas que te visitam, que isso também não foi eficaz. Todos nós já sabemos disso. Nós convivemos com isso. Mas a Bíblia Sagrada nos convida a confiar em Deus. E sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu penso que nós nos esquecemos de uma coisa. Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele é um Deus e Pai desejoso, pronto, querendo muito nos abençoar, querendo muito que nós nos demos assim bem na vida, que a gente faça sucesso, que nós tenhamos uma vida em abundância. Deus quer muito isso. E às vezes nós esquecemos que Deus quer muito isso. Deus não tem a mão encolhida, Deus não tem assim ouvido tampado, e Deus não é assim. Muito pelo contrário, as Escrituras dizem que Deus tem a mão estendida. Mão estendida significa que Ele quer, Ele está pronto para abençoar. Ouvido assim não significa que o Senhor está pronto para escutar. O apóstolo Paulo, quando escreve para uma carta para a igreja que está em Filipe, ele fala uma coisa muito interessante no capítulo 4. Ele vai dizer assim, ó, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Paulo está dizendo, Deus quer suprir todas. Possivelmente nos falta memória de que o nosso Deus é um Deus pronto para nos abençoar. E a gente percebe na história bíblica a que ponto Deus chega, porque Ele quer abençoar a nossa vida. Ao que ponto que Ele chega, porque tem compromisso, que quer nos dar vida em abundância, que quer nos suprir, que quer que nós tenhamos uma vida onde nós possamos olhar para nós mesmos e dizer assim, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. É muito comum, por exemplo, na nossa sociedade, quando um camarada, ele é pintor, o João, ele é pintor, e ele começa a ser conhecido por aquilo que ele faz. Você conhece o João? Qual o João? O João pintor. Você conhece o seu Zé? Qual o seu Zé? O seu Zé carpinteiro. Olha, ontem eu fui na casa do seu Zé carpinteiro. Interessante na nossa cultura como aquilo que o sujeito faz acaba se tornando o sobrenome dele, ou continuidade do nome que ele tem. Da mesma forma, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é impressionante o que Deus faz com o seu próprio nome. Chega uma hora que a Bíblia Sagrada vem testemunha e diz assim, o Senhor, Ele é o Jeová Jireh. Deus mesmo vem e se intitula para o povo dele que Ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Imagina, é Deus dizendo isso. Meu filho, minha filha, eu sou o Deus de toda provisão.
Eu estou me intitulando, isso faz parte, é uma extensão daquilo que eu sou, faz parte daquilo que eu pratico, daquilo que eu faço todo dia. Eu sou Jeová Jireh. Deus se apresenta assim ao povo dele, o Deus de toda provisão. É um nome que qualifica Deus, que diz também quem Ele é. Quem é Deus? O Deus de toda provisão. Paulo vem e diz assim, o meu Deus, que é o Jeová Jireh, vai suprir todas as necessidades de vocês. Mas nós temos uma dificuldade com essa palavra. Qual a palavra? Todas. Por quê? Bom, porque nós olhamos do lado e a gente não precisa olhar muito longe que a gente percebe falta. A gente olha para uma circunstância da nossa vida e percebe ausência, percebe necessidade. E possivelmente, quando você me escuta aí na tua casa, você pode estar pensando assim, pastor, me parece que as minhas necessidades, elas não têm sido supridas. Possivelmente deve ter alguém olhando assim para a própria vida, para a própria circunstância de vida, e deve estar pensando assim, pastor Claudinei, tem alguma coisa errada então comigo. Pastor, está errado, porque eu estou doente. O Senhor está dizendo que Deus é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. O apóstolo Paulo está falando que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Pastor, mas eu estou desempregado. Eu estou com um problema econômico. Eu estou com um problema com a minha esposa. Eu estou com uma necessidade muito tremenda na minha casa em relação aos meus filhos. Então o que tem de errado? Como assim que o Senhor vem nessa noite dizer para mim que Deus é o Deus de toda provisão? Cadê a minha provisão, pastor? Eu acredito que deve ter alguém pensando assim, olhando para uma área da vida e deve estar dizendo assim, está me faltando provisão, está me faltando. Possivelmente a gente pensa assim porque tem algumas coisas que nós ainda não entendemos. O que é que possivelmente a gente não entendeu? Talvez nós ainda não entendamos ou ainda não percebemos, por falta de leitura bíblica, por falta de meditação na palavra de Deus, que cada promessa que Deus faz vem acompanhado com um si, com uma condição. Que cada promessa que Deus faz para se apresentar para a gente está amarrado com alguma coisa. Tem algumas coisas, irmãos, para que possa estar acontecendo na nossa vida, tem uma premissa. Nós estamos achando e convivemos, por falta de conhecer a Deus, que Deus é como um mágico. Ele não é gênio de lâmpada. Ele é o Senhor. Ele é o Pai que está no céu. E tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele se apresenta acerca de si mesmo, toda vez que Ele nos faz uma promessa, entenda, isso está amarrado com alguma coisa. Não é porque Deus falou que acontece como se fosse num passe de mágica. É óbvio que tem a minha parte, que tem aquilo que me envolve, que tem uma resposta que eu tenho que dar para a promessa que Deus fez. E eu penso que a maior condição para que o Senhor seja o Deus de toda a provisão, o Jeová Jireh, na minha vida e na sua vida, acredito assim, do fundo do meu coração, é que nós possamos compreender um pouco mais a respeito de quem é Deus. E uma das coisas que está amarrado naquilo que Deus promete é confiar nele. Se tem umas circunstâncias para que a promessa de Deus se materialize, se torne verdade, se torne assim real na minha vida, é a confiança que eu preciso ter naquilo que Deus falou. E as dificuldades, as ausências, as circunstâncias difíceis, elas militam contra a confiança que nós deveríamos ter no Senhor. O texto que nós acabamos de ler, quando fala de Josué, vai dizer que Josué é filho de Num, que desde jovem ele era auxiliar de Moisés. O Josué, então, ele cresce aos pés de Moisés, vendo o que Moisés faz, vendo como Moisés convive com Deus, vendo como Moisés fala com Deus, vendo como é que ele se relaciona com a divindade, e por 40 anos ele é auxiliar de Moisés. Ele passa por uma escola com Moisés durante 40 anos. E nesses 40 anos andando com Moisés, Moisés chegou um dia que alterou, transformou o nome de Josué. Porque antes de se chamar Josué, ele era Oséias, que significa salvação.
E Moisés, quando percebe com a forma como Josué andava com ele, muda o nome dele de Oséias para Josué, que significa o Senhor é a salvação. Que seria um nome para Jesus de Nazaré. Josué e Jesus, nome muito parecido. O Senhor é a salvação. E Josué, que andou por 40 anos com Moisés, que conviveu com ele, vendo como ele andava com Deus, como ele se relacionava com Deus, ele ensina para a gente a respeito de confiança. E nós precisamos, sim, baixar a nossa bola, perceber as nossas carências, as nossas faltas, a nossa falta de fé, a nossa pequenez, e aprender com esse homem aqui que andou 40 anos com Moisés, sendo auxiliar de Moisés. E o que a gente precisava aprender? Nós precisamos aprender como confiar em Deus. Por quê? Porque Deus tem o tempo dele. E o tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. E foi justamente por não entender que Deus tem o tempo dele, tem o caminho dele, que o povo de Deus andou 40 anos por falta de confiança em Deus, por falta de confiança. A falta de confiar no Deus que tirou aquele povo do Egito fez eles caminhar pelo deserto durante 40 anos. Eles não confiaram que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eles não confiaram que os caminhos de Deus são caminhos de vida. E eu penso que no meio a uma pandemia, convivendo assim com limites, com um mundo pequeno, convivendo com a nossa vida que foi de alguma forma encolhida, convivendo com necessidade, porque nós temos desemprego, nós temos falta de dinheiro, nós temos possibilidade de morte, quer pegar alguma enfermidade, convivendo com tudo isso, a gente deveria aprender que Deus tem o tempo dele. E não é o teu tempo. Que os caminhos do Senhor são caminhos diferentes do nosso. Os caminhos dele são mais altos. E significa que mesmo que eu pense muito, não vou conseguir compreender quais são os caminhos de Deus. Então, se eu não entendo qual é o caminho que Deus está fazendo na minha vida, eu deveria confiar em Deus. Israel falhou. Israel falhou porque não entendeu que Deus tem um tempo que é dele, que tem um caminho que ele trilha, mesmo que esse caminho seja na tempestade, seja na tormenta. E agora eles vão entrar em Canaã. Moisés morreu e Deus tem uma conversa com Josué. Deus fala algumas coisas para ele. E tem uma expressão que aparece pelo menos 3 vezes aqui em Josué capítulo 1. No versículo de número 7, o Senhor vai dizer: seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, para que você seja bem sucedido. É interessante que esses versículos, que o versículo 6, o versículo 7, o versículo 9, aqui do capítulo 1 de Josué, também está lá em Deuteronômio 31. É a mesma palavra que aparece 3 vezes aqui nesses 3 versículos, aparece também 3 vezes em Deuteronômio 31, que é uma repetição da lei, que foi dada por Moisés para essa nova geração que vai entrar em Canaã. Há um link entre aquilo que Moisés fala para o povo, quando repete a lei, em Deuteronômio capítulo de número 31, com o que Deus está falando para o próprio Josué, em Josué capítulo de número 1. Na primeira vez que essa palavra apareceu lá em Deuteronômio, o alvo não era o Josué. O alvo era o povo de Israel. Mas as outras 2 vezes que essa palavra no hebraico aparece, ela aparece dirigida para Josué. Deus está dizendo para Josué: seja forte. Josué, seja forte. Não é você ir para a academia, fazer musculação. Então, somente seja forte. Deus está dizendo, Josué, seja direto. A outra possibilidade de tradução é, seja assertivo. Outra tradução do hebraico, que é a mais interessante, é, tome decisões. Josué, seja corajoso, Josué, você vai tomar decisão. E aí faz sentido a palavra corajoso. Porque a gente tem que ter muita coragem para tomar algumas decisões. A gente tem que ser muito corajoso para tomar decisão, principalmente quando a gente está em crise,
Quando nós estamos em crise, se a gente não tiver coragem, a gente não toma decisão. E às vezes a gente precisa tomar decisões no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, no meio da família. Às vezes a decisão que nós temos que tomar se refere à nossa área profissional, à vida profissional. Às vezes a decisão que nós temos que tomar é na nossa relação de afeto, nos nossos relacionamentos. Mas a grande verdade é que quando a gente está em crise, a gente tem que tomar decisões. E para tomar decisão, a gente tem que ter coragem. Josué, seja corajoso. Mas antes de ser corajoso, Deus diz para ele, seja forte. Seja forte. Tem dia que eu me assusto, irmãos, de verdade, convivendo com família, o tanto que os homens são omissos nessas áreas. Como homens têm dificuldade para tomar decisão. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ela fala a meu respeito, como homem, que eu sou responsável por responder diante de Deus a respeito da minha vida, a respeito da minha esposa e também a respeito dos meus filhos. Por quê? Porque Ele me colocou como líder na minha família, como cabeça. E se alguém precisa ser responsável por tomar decisões lá dentro, sou eu. Principalmente quando os momentos não são momentos de festa, principalmente quando os momentos são momentos de crise, são momentos de tempestade, difícil. E me impressiona essa incapacidade que os homens na atualidade têm para tomar decisões. E a palavra de Deus para eles é, seja forte. Seja corajoso, porque tem decisões que precisam ser tomadas a respeito de filho, tem decisões que precisam ser tomadas a respeito da tua vida profissional, você sustenta essa casa, tem decisões que você tem que ser forte e corajoso, porque dela depende toda a tua família, depende a tua finança. Você está em crise, seja forte, seja corajoso. Então Deus aqui está dizendo para Josué, Josué, você agora vai ser líder. Moisés, o meu servo, morreu. E agora é você que vai liderar o meu povo. E você sabe o que isso significa, Josué? Significa que eu, o Senhor, estou te colocando diante desse povo para tomar decisões que vai envolver a vida deles todos. Então seja forte. Seja corajoso. Mas não é fazer o que dá na cabeça. Não é fazer o que dá na telha. Quando Deus fala com Josué, Ele está sendo específico. Então, somente seja forte, seja muito corajoso, e não é pouco corajoso, porque você vai ter que tomar decisão. Então, seja forte, você precisa tomar decisão. Você vai ter que tomar responsabilidade por aquilo que você vai dar de instrução para aqueles que estão debaixo da sua liderança, e você tem que ser muito corajoso, mas não é fazer o que te dá na cabeça. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. As decisões que você tem que tomar tem que estar baseadas naquilo que eu falei, Josué. Não é assim de qualquer jeito. Você vai ter decisões para tomar, mas as decisões que você tem que tomar tem que estar baseadas nos princípios e valores das minhas instruções, da minha palavra. Eu não estou mandando você confiar em você mesmo, eu não estou mandando você confiar na tua capacidade de pensar, eu não estou mandando você confiar nos talentos, nos dons que você tem, eu estou mandando você confiar na minha palavra. Não é para você fazer o que você quer, o que deu na tua cabeça. Eu estou te mandando confiar na minha palavra, não é para você confiar nas suas estratégias, não é para você confiar nos seus planos, nos seus esquemas, nada disso, Josué. Confia em mim, confia no que eu falo. E por qual motivo Josué deveria fazer dessa forma, quando fosse tomar decisão, consultar o Senhor, a palavra dele, pegar qual o princípio que poderia sustentar a decisão que ele estava tomando? Deus está dizendo, faça isso por um motivo muito específico, para que você seja bem-sucedido por onde você andar, para que você faça sucesso, para que você prospere por onde você andar, onde você colocar o seu pé. E aí sim, eu vou ser o Jeová Jirê, o Deus de toda provisão. E para mim ser o Jeová Jirê, o Deus de toda provisão, você precisa confiar em mim, Josué. Confiar em mim. Então, quando que as minhas necessidades são todas elas
atendidas, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 4 para a igreja que está na cidade de Filipe? Bom, quando eu confio em Deus, quando eu confio no que Ele é, quando eu confio no que Ele prometeu, mas principalmente quando eu sigo as suas instruções, aquilo que Ele falou. Mas sabe qual é a tragédia do povo de Deus? Que a gente fica aí, empurrando na vida com a barriga, com falta, carente, necessitado, convivendo com ausência. E sabe por qual motivo? Por falta de fé, irmãos. Porque não confia em Deus. Porque não confia na palavra de Deus. Porque não confia no tempo de Deus. Porque não confia no caminho que Deus faz. Então, hoje à noite, nessa quarta-feira, o meu apelo é: tenha confiança em Deus. E eu sei que, de repente, alguém do outro lado aí pode estar pensando assim: pastor, mas como é que o senhor sabe que eu não confio em Deus? Na verdade, meu irmão, minha irmã, eu não sei. E sabe por que eu não sei? Porque confiança é assim, é um negócio invisível, não dá para a gente ver. Exemplo, eu posso falar para você vir aqui para a PIB, que nós temos uma sala de aula aqui em cima, e eu vou colocar você naquela sala de aula lá, e vou durante um ano te ensinar como é que você deve confiar em Deus. Eu vou pegar na Bíblia Sagrada toda a palavra que tem a ver com confiança, eu vou pegar tudo aquilo que Deus falou, e você vai fazer um curso comigo chamado Curso de Confiar em Deus, durante um ano. E sabe qual é o efeito que isso aí vai ter na tua vida, na prática? O mesmo efeito que eu falar assim para você: olha, você vai ficar um ano nessa sala comigo aqui, eu vou te ensinar tudo a respeito de musculação, eu vou te ensinar tudo a respeito de como é que você pode ter um braço forte, uma perna forte, eu vou te ensinar tudo a respeito de como é que você vai ter um corpão assim sarado, nós vamos nos debruçar assim em cima de livros, um ano todo para você aprender como é que você poderia ser sarado. Depois de um ano, sabe como é que você vai estar? Do mesmo jeito. Não tem um músculo, não tem corpão sarado. E por que não tem? Porque não adianta eu te ensinar uma coisa se você não pratica. Não adianta ensinar se você ficar levantando peso assim, que você vai, de repente, desenvolver algum músculo no teu braço. Se você não pegar o peso e não fazer isso, a informação não faz nada com você, não te abençoa em nada, é só apenas isso, informação. Não adianta eu passar um ano te ensinando a respeito de confiar em Deus, se você não confiar em Deus, não vai virar nada. Do mesmo jeito que não vira nada, passar um ano te ensinando como é que você pode ter aí um corpo pré-definido ou definido de acordo com a cultura da época, que é um corpo perfeito. Não adianta. Precisa de músculo, precisa de prática. Confiar em Deus é alguma coisa que nós praticamos. Deus quer abençoar a minha vida, quer abençoar a tua vida, quer ser o Deus de toda provisão, quer ser o Jeová Jireh. E como é que Deus vai fazer isso para ser o Deus de toda provisão na minha vida e na sua vida? Ele vai te levar para a academia espiritual. Vai começar a colocar peso nos teus braços, colocar peso nas tuas mãos. E a gente só vai ficar assim, bacana, bonitão, se a gente levantar os pesos. E se não levantar os pesos, não vai virar nada. Você só vai confiar em Deus se for provado. Enquanto não for provado, enquanto não passar pela provação, você não confia em Deus. Mas as lutas, as provações, as crises, são pesos que Deus usa para desenvolver músculos espirituais que estão dormentes ou fazê-los desenvolver porque não estão presentes na nossa vida. É o meio pelo qual nós colocamos em prática a nossa fé, é o meio pelo qual nós colocamos a nossa confiança no Senhor e desenvolvemos isso. Quando a gente olha para a sociedade e para o mundo no tempo de hoje, impactado pelo coronavírus, né? E a gente sabe que está sendo um período difícil para a vida da igreja, por causa desse distanciamento, a gente pode encarar isso aí de duas formas. Inclusive, você pode fazer isso
e encarar pelo menos de dois jeitos. Você pode encarar como uma academia de musculação espiritual, porque agora você tem que fazer da tua casa a sua igreja, ou você pode apenas olhar para isso e pensar que é apenas um problema a mais que a sociedade enfrenta e é apenas um problema a mais que você está enfrentando na vida. Porque tudo depende do olhar de quem se olha, tudo depende de como é que nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos envolvidos. E o que a gente faz diante das circunstâncias depende de como é que a gente sai do outro lado, se sai mais do que vencedor ou se vai sair do mesmo jeito ou até pior. Eu poderia pegar essas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. Eu poderia, por exemplo, de algumas famílias que eu sei quais são as dificuldades que elas estão vivendo, e dizer assim, essa crise que você está enfrentando, essa circunstância difícil que você está passando, esse abandono, essa carência, essa tempestade que você está envolvido aí na tua casa, com a tua família, eu posso dar um nome para ela se você deixar. E que nome, pastor? Fogo, meu irmão. Eu vou dar um nome para a tua circunstância difícil, fogo. Fogo que testa a nossa fé. Fogo que testa a nossa confiança em Deus. Porque se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que fé e confiar em Deus é ouro diante dos olhos do Pai. E o fogo tem uma coisa nele, o fogo ele vem e purifica, o fogo faz sair aquilo que a gente tem realmente de valor, se aquilo que tem dentro de nós em relação à confiança, em relação à fé, é ouro puro ou não é. E fogo nas mãos de Deus é problemas, circunstâncias, tomadas de decisões difíceis. Tudo isso é fogo. Tudo isso é muito difícil para a gente. E tudo aquilo que é muito difícil vem para nos testar, para testar onde está a nossa confiança, testar onde está o nosso coração, testar onde está a nossa fé, testar onde está a nossa vida, testar qual é o reino que nós estamos vivendo. Fogo. Por isso Deus está dizendo para Josué, Josué, você não pode confiar em você mesmo. Você não tem capacidade de resolver os problemas que você está inserido, Josué. Você precisa confiar na minha palavra, você precisa confiar em mim. Por isso eu também digo para você, você deveria confiar em Deus. Você deveria confiar em Deus a respeito do teu casamento, a respeito da tua família. Exemplo, tenha um casamento segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus, e você vai ser bem-sucedido no teu casamento. Crie os teus filhos a partir dos princípios e valores que Deus ensina na palavra dele, e não segundo a nossa cultura secular está dizendo de como é que nós deveríamos criar filhos, e você vai ser bem-sucedido como pai, como mãe. Quem são as pessoas que são bem-sucedidas como pai, como mãe? São aqueles que resolveram, tomaram a decisão difícil, foram fortes, foram corajosos de pegar os princípios da palavra de Deus e aplicar e ensinar na vida, na alma dos seus filhos. Aí tudo vai bem. Você pode viver a sua vida sexual a partir da cultura contemporânea que está aí, onde o sexo foi banalizado, mas também pode praticar a sexualidade da forma como Deus instruiu na palavra dele. E se você praticar a sexualidade conforme Deus instruiu na palavra deles, você vai ser um homem e você vai ser uma mulher bem-sucedida. Você vai ser um homem por inteiro, uma mulher por inteiro. Eu posso ser um profissional com princípios éticos, a partir da palavra de Deus, obedecendo os princípios da palavra, não ter balança enganosa, e não a partir da cultura secular, desse mundo que está presente aqui, e não a partir do que o mercado espera que eu esteja fazendo. E sabe qual é a sequência? A consequência é que tudo vai bem para você. Tudo vai bem. Por quê? Bom, porque Deus vai estar com você. Porque você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Por quê? Porque você lançou mão dos princípios da palavra de Deus. Por isso que o versículo 7 está ligado com o versículo de número 9.
Não fui eu que lhe ordenei? E novamente, tome decisão. Seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Irmãos, eu sei que não é fácil viver no mundo atual a partir dos princípios e valores do reino de Deus. Não é fácil você encarar o mercado profissional que é corrupto, que é cobra engolindo cobra, e você falar, não, eu vou seguir os princípios da palavra de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que não é fácil você construir uma família bonita, saudável, e vivendo nesse mundo aqui com a cultura que nos cerca, porque essa cultura e esse mundo oferece tantas coisas para destruir aquilo que você tenta construir dentro da tua casa. Eu sei disso. Eu sei das dificuldades. Por isso que demanda força, coragem, demanda ser forte. E assim o Senhor vem e diz assim para Josué: Josué, não se apavore. Nem fique assim, Josué, desanimado. Não tenha medo, meu filho. Não ter medo. Estranho, parece Deus falar isso, né? A gente poderia perguntar assim, o que é, afinal de contas, que o Josué temia? Afinal de contas, ele tem medo do quê? Ele tem medo dos cananitas, das pessoas, dos soldados, dos homens que viviam em Canaã? Eu acredito que não. Essa pode ser uma possibilidade, mas não é disso. Enfrentar os povos de Canaã não poderia ser medo, porque o Josué já espiou aquela terra, já viu aquelas pessoas, e 40 anos atrás topou entrar lá. Ele disse, juntamente com Caleb, se o Senhor é conosco, e nós podemos entrar sim. Josué não tinha medo daquele povo, porque há 40 anos atrás topou entrar lá, ele não tem medo ali. Mas Deus está dizendo para ele, não tenha medo, não fica apavorado. Bom, a gente poderia perguntar a Josué, afinal de contas, do que você pode ter medo? Se a gente ler o livro de Números, se a gente ler o livro do Êxodo, irmãos, nós vamos perceber Moisés assim na sua vida por 2 vezes. Mas assim, 2 vezes ele fala para Deus, é melhor o Senhor me levar, eu estou preferindo morrer. Moisés por 2 vezes pediu a Deus que Deus poderia matá-lo, me mata. E sabe por quê? Porque não aguentava aquele povo. Moisés pediu 2 vezes para morrer porque não aguentava o povo chamado povo de Deus. E por que ele não aguentava? Porque o maior desafio, o maior problema que um líder vai enfrentar, seja assim no ambiente profissional, seja na família, não são os desafios externos, não são os desafios que tem do outro lado do muro, não. O maior desafio que um líder tem, que uma pessoa que toma decisões, que ela vai ter, um dos problemas graves que ela enfrenta na vida, são as pessoas que estão debaixo da sua liderança, são as pessoas que estão debaixo da sua guarda, são as pessoas que dependem dele. E sabe qual é o problema? É difícil reconciliar opiniões. Vai ser criticado, vai ser apedrejado. Moisés, por várias vezes o povo quis apedrejá-lo. Criticado nem se fala. O maior problema que um líder enfrenta, que um homem de Deus enfrenta, quando está querendo cuidar daquilo que é seu, é saber que quando for tomar uma decisão, ele deve saber que as expectativas não serão todas atendidas. Vai ficar gente frustrada à sua volta. Um homem de Deus deveria saber que vai ser alvo de crítica toda vez que tomar uma decisão. E se você tomar uma decisão de acordo com o que Deus pediu, você vai perder amigos, você vai perder 2, 3 pessoas. Você não vai conseguir deixar todo mundo à tua volta. O medo de Josué e o desânimo de Josué não está nos cananitas, não está na empreitada de entrar em Canaã. O Josué viu o que Moisés passou. O Josué viu Moisés por mais de uma vez quase sendo apedrejado, um povo querendo matá-lo. Aí o Senhor vem e completa, dizendo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então não fica com medo, não fica apavorado, desanimado, não se apavore. O seu grande problema vai ser confiar em mim, Josué. Eu quero que você esteja indo bem em 2020.
apesar do coronavírus e os problemas que vêm daí. Confie nos valores do reino. Confie nos princípios da palavra de Deus. Confie no que Deus instruiu. E acredite que, apesar de uma pandemia, você vai ser alguém bem-sucedido em tudo que fizer. Mas no nome de Jesus, não confie em você mesmo. Não confie nos seus esquemas. Não confie nas suas estratégias. Não confie nos gurus da época. Nos sábios da época. Que na verdade dá opinião sobre tudo e não vive nada daquilo, não sabe nada do que fala. Não confie nessas coisas. Confie nas promessas de Deus. Confie na palavra de Deus. Eu encerro a minha fala com uma pergunta. Como você tem confiado em Deus em relação a isso que você está passando? Como é que você tem confiado? Qual é o nível de confiança que você tem? Você é alguém que está com medo? Você é alguém que está desanimado? O Senhor estará com você por todos os teus caminhos, por onde você andar, seja qual for a circunstância. Mas isso está amarrado com uma palavra: confiança. Confie que pelo caminho que você anda, que você não está sozinho. Confie que pelo que você está passando, você não está sozinho. Confie que Deus tem um tempo para tudo. Confie que Deus tem um caminho para fazer o que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Vamos cantar? Queria convidar você aí na tua casa para cantar conosco mais um cântico. Deus cuida de mim, cuida de você. Cuidou sem pandemia, cuida na pandemia. E louvado seja o nome do Senhor. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Peço a Deus que abençoe a tua casa, que abençoe a tua história. E o meu apelo para você precisa aprender a confiar em Deus. O Deus de toda a provisão quer se manifestar na tua casa, na tua vida, mas isso está amarrado com confiança no Senhor. Está amarrado com depositar nele a nossa esperança, a nossa confiança. Deus tem um tempo certo para agir. O tempo dele não é o teu tempo. Espere por ele, confia nele. Deposite nele a tua confiança e ele tudo fará. Deus não faz esquema. O Senhor não tem planos iguais ao seu. Os caminhos de Deus são outros. O caminho dele é caminho de vida. Ele é o Deus que chega na hora certa para aqueles que nele esperam. Que nós possamos, irmãos, aprender a colocar a nossa confiança no Senhor e na sua palavra, nesse tempo de pandemia. Vamos orar. Pai Santo, o Senhor conhece cada casa, cada família. O Senhor sabe quem é que está necessitando do Deus de toda provisão. E eu peço, Senhor, visite o teu povo. Visite aqueles, Senhor, que têm aguardado por ti. Visite aqueles, Pai, com bondade e misericórdia, porque esperam em ti. Eles aguardam o teu tempo. Aguarda, Senhor, a sua manifestação. Aguarda a tua bondade. Gente que espera. Espera porque sabe que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Espera porque sabe que o Senhor faz caminho até no meio da tempestade. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez de fé. Nos ajuda a depositar a nossa confiança no Senhor. Porque depois de tanto tempo de vida, nós já deveríamos experimentar lá na alma que o Senhor é o Deus e Pai que cuida de nós. O Senhor cuida de mim a cada dia. O Senhor cuida do meu irmão a cada dia. O Senhor cuida da nossa família a cada dia. E o Senhor sempre fez isso. Longe de nós, ó Deus, andar por esse deserto do Covid-19 com falta de confiança. Longe de nós. Pai Santo, nos dê a tua misericórdia mais uma vez. Resplandeça sobre nós a tua graça. E eu peço isso pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Boa semana. Fiquem em paz. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe um Deus que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa.